Olá, meu aluno, tudo bem com você? Que bom estarmos aqui nessa aula. Só vou te falar uma coisa, você faltou minha aula. Como é que faz isso? Como é que falta nessa aula tão importante, planejamento de carreira? Não falte, sua presença para nós é muito importante. Em sala de aula você consegue uma dinâmica melhor, consegue interagir com os colegas, então não falte não. Na próxima eu quero você aqui, tá bom? Mas vamos lá, a nossa aula de hoje é uma aula bem interessante, é um conteúdo bem dinâmico, fala sobre planejamento de carreira. No seu módulo, se você quiser acompanhar, está aí na página 31. Eu preparei para você um slide, vamos trabalhar com ele também, tá bom? Mas não é nada diferente do que está no módulo. E no final eu vou dar uma resumida nas 2 ou 3 páginas que tem aqui para você. Vamos lá, sem mais delongas. Plano de carreira, né? O que é um plano de carreira? No slide número 1, acompanhe comigo. O plano de carreira é um guia que define os seus objetivos profissionais e como você pretende alcançá-los. Ele te direciona no mercado de trabalho e te ajuda a construir uma trajetória profissional bem-sucedida. Eu creio que é essa a sua intenção, que é esse o seu desejo, né, de ser um profissional bem-sucedido. Então, te convido, né, a estudar comigo esse tema, a analisar um pouquinho algumas informações que estarão aqui apresentados, que eu sei que isso vai ser de muita valia para você, para o seu crescimento pessoal e profissional também. Aí eu te pergunto, qual é a importância do plano de carreira? Pare um minutinho aí e pense para você, o que é importante? Vamos trabalhar alguns pontos aqui. Eu não coloquei todos, mas eu coloquei alguns pontos que a gente pode pensar. Para a gente ter clareza e foco, né? Define as metas e direciona as suas ações, evitando sensação de estagnação ou perda de tempo. Vocês já viram que muitas vezes algumas pessoas elas escolhem uma profissão, se dedicam àquela profissão, mas são pessoas frustradas com isso. Por quê? Porque antes de inserir, né, de se inserir-se naquele contexto profissional, ele não buscou a conhecer um pouco dele mesmo e saber se ele ia gostar ou não daquela profissão. Ele só foi seguindo, deixando a vida levar e não fez esse planejamento profissional, esse planejamento de carreira, certo? Então, esse planejamento, ele vai também ajudar a melhorar a tomada de decisões, né? Ajudar a avaliar as opções, escolher os cursos, buscar novas habilidades e tomar decisões estratégicas para a sua carreira, né? Então, quando você sabe o que você quer fazer, você sabe quais são os melhores caminhos a percorrer. Então, quando nós temos clareza e foco, nós vamos poder tomar melhor as decisões que vamos ter que tomar para as nossas carreiras, certo? Outra coisa importante em se fazer um planejamento de carreira é pela questão do aumento da competitividade, né? Então, quando nós temos conhecimento disso, nós nos tornamos mais preparados e proativos, nos destacando em um mercado de trabalho que é cada vez mais competitivo. Não sei se vocês já observaram, mas todos os dias tem vagas de emprego, né? E se você observar, são vários profissionais que estão ali disputando aquela mesma vaga. Então, você precisa ter um diferencial para que você possa se sobressair a esses outros profissionais, né? Quando você está preparado, então você vai ter muito mais a oferecer do que pessoas que talvez só deixem a vida levar, como a gente falou anteriormente. Então, você precisa estar constantemente preparado. Por quê? Porque o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, né? E aí, quando a gente tem esse planejamento de carreira, nós passamos pela questão da satisfação profissional. Eu me encontrei aqui, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu estou e eu sei que é aqui que eu quero estar. Então, quando nós fazemos esse planejamento, temos essa sensação, né? Por quê? Porque esse planejamento contribui para alcançar os nossos objetivos, ter mais chances de realizar, né? As tarefas alcançando o nosso potencial, levando a uma carreira mais gratificante, né? Fazendo as coisas com prazer. Então, é por isso que é importante ter o planejamento de carreira, para eu reconhecer onde eu estou e saber se eu estou ali
de fato, se eu escolhi bem, então eu vou saber que ali é o meu lugar, estou me sentindo bem com o que eu estou fazendo. E o planejamento de carreira, pessoal, eles têm 6 etapas. Eu vou colocar para vocês aqui 6 etapas. Primeiro, como eu já coloquei, a questão do autoconhecimento, né? Como assim o autoconhecimento, Jamile? É compreender quais são as suas habilidades, é saber quais são seus valores, quais são seus interesses, né? As suas aspirações profissionais, seus desejos profissionais. Depois, nós vamos definir os objetivos. Esse é o segundo passo. Acompanhe comigo na terceira etapa, não perde o foco, não. Nas definições de objetivos, nós devemos estabelecer as metas. Elas precisam ser metas realistas, né? Desafiadoras, mas realistas. Tem que incluir prazos, etapas para alcançá-las. Nesse período, eu gosto sempre de colocar quem ingressa em um curso profissionalizante, por exemplo, ele sabe que ele vai terminar o curso daqui a 1 ano e meio. E depois desse 1 ano e meio, onde eu quero estar? O que eu posso fazer para que nesse 1 ano e meio eu tenha mais capacitação técnica, mais conhecimento na prática? E aí o terceiro passo vem a análise de mercado, né? Pesquisar as áreas de atuação, onde você vai se encaixar, identificando seus objetivos, identificando as tendências do mercado. E aí também vem a questão aí do desenvolvimento das habilidades, né? Devemos sim investir em cursos. Nós temos aí os cursos extras, né? Tem cursos online que eu recomendo bastante que você faça, vários cursos gratuitos dentro da área que vocês estão estudando. Tem aí os workshops, né? E tem outras opções também para você estar aí desenvolvendo suas habilidades, certo? Então, no quinto passo, a gente vai ver a criação de um plano de ação, que nós devemos definir as estratégias, ações concretas, né, para podermos alcançar nossas metas. No sexto passo, vem a implementação e monitoramento, que é colocar o plano em prática, acompanhar o progresso e fazer os ajustes conforme necessário. Todo plano, pessoal, a gente faz o plano de acordo com a nossa realidade, de acordo com as nossas habilidades, mas corre o risco de que no percurso eu precise adaptar, eu precise corrigir algumas coisas, eu precise modificar algumas coisas. E não se assuste, é normal. Então, deve ter sim essa questão de implementação e monitoramento. Você precisa ver onde é que você vai precisar melhorar. Eu tenho dificuldade no Excel, pronto, vamos tentar melhorar no Excel. Eu tenho dificuldade na minha comunicação oral, então o que eu preciso fazer? Eu preciso de um curso falando sobre isso, eu preciso de um profissional na área para poder me ajudar com isso. Então, existe sim a questão de você saber que vai ter um momento que você vai precisar realizar ajustes nesse seu planejamento, e é normal, não se assuste com isso, acontece, certo? No planejamento de carreira, tem algo que eu vou colocar para vocês que é bem importante. Na aula passada nós citamos um pouquinho e eu vou citar novamente agora, que é a questão do autoconhecimento e a definição de objetivos. Pessoal, se eu não sei quem eu sou, logo eu não sei o que eu quero. Então, para você saber o que você quer, você precisa primeiro saber quem eu sou, né? O que você é. Eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa dinâmica, eu sou uma pessoa que eu gosto de análise de dados. Então, a partir disso, sabendo quem eu sou, eu vou poder traçar os meus objetivos. Ok? Me acompanha aqui, não perde o foco não, estamos no slide 4. E aí, de acordo o conhecimento que eu tenho sobre mim, eu vou fazer uma autoanálise. A autoanálise vai me permitir refletir sobre os meus valores, sobre os meus interesses, sobre as minhas habilidades, sobre as minhas aspirações profissionais, o que eu quero, onde é que eu quero chegar. E aí existe também um teste de personalidade, né? Quando a gente fala em autoconhecimento, existem vários testes de personalidade que eu recomendo muito que você faça. Na internet tem vários disponíveis. Nesse teste de personalidade, nós vamos ter uma visão mais clara, né, dos traços de personalidade que nós temos e de como eles se encaixam no mundo profissional, né? Muitas vezes você consegue já identificar qual é o perfil de uma pessoa desde a infância.
Tem algumas crianças, não sei se vocês já notaram, às vezes está uma roda de crianças brincando ali, tem umas que elas estão na frente da brincadeira. Ela vai dizer, ó, a brincadeira vai ser de pular corda, você vai bater desse lado, você vai bater desse outro, e você vai pular, e eu vou ficar aqui gerenciando quem pula e quem bate a corda. Então a gente vê que aquele ali tem um perfil de líder, acabou. Aí tem aquele que ele recebeu a ordem de que o colega falou, ó, você vai ficar desse lado e você vai bater a corda, e ele desempenha aquilo muito bem. Então cada um ele vai ter uma personalidade diferente, né? Então a gente tem que aprender a trabalhar com a nossa personalidade. Se eu lidero muito bem, show, vamos para uma equipe, algo que me possibilite liderar. Se eu sei executar muito bem, se eu sei fazer as coisas muito bem feitas, então eu sei que eu não tenho o perfil de liderar. Logo, se eu me arriscar naquilo ali, eu posso ir até muito bem, mas aí entra aquela questão de que nós falamos no início. Talvez não seja do meu perfil liderar, talvez eu não esteja satisfeita em liderar, porque aquilo não é a minha paixão, certo? Então faça o teste de personalidade e depois, se você quiser, a gente pode até discutir um pouquinho sobre isso. Experiências prévias, no tópico 3 aí do autoconhecimento e definição de objetivos, vem dizendo assim, analise suas experiências profissionais, voluntariado, hobby, atividade extracurricular, e aí nós vamos poder, de acordo a isso, identificar os nossos pontos fracos e fortes, né? Então, de acordo com experiências mesmo vividas, né? Se eu sou uma pessoa que eu gosto de falar muito, então eu sei que talvez um trabalho que eu vou estar em constante contato com as pessoas, que eu vou estar em constante comunicação com as pessoas, então show, aquilo ali eu vou me dar bem. Então, se eu sou daquele tipo de pessoa mais retraída, então talvez no escritório, eu lidando ali mais com planilhas, mais com cálculo, ou mais de forma um pouquinho menos presente com as pessoas mesmo, então talvez aquilo ali vai ser melhor para mim. Mas para tudo isso eu preciso me conhecer para poder definir onde que eu quero estar, certo? E devemos também ter a definição de metas, né? Estabeleça objetivos específicos, mensuráveis, que possam ser alcançados e que sejam relevantes e com prazos definidos, né? Você que entrou aqui neste curso de administração e negócios, você que se matriculou aqui nesse curso de administração e negócios, você teve um prazo para iniciar e você tem um prazo para terminar. Logo, você sabe que daqui a esse período você vai estar apta a exercer essa atividade, né? Então, o que que você quer? Você quer colocar currículos em empresas? Você quer trabalhar com network para poder estar ali conhecendo novas oportunidades, novos setores que essa atividade vai te proporcionar? Então, você precisa ter isso, saber onde você quer chegar, saber que você precisa colocar metas de onde você quer chegar e que essas metas precisam ser alcançáveis e definidas, né? Não adianta eu falar, eu me matriculei aqui nesse curso e agora daqui, quando eu terminar, eu já vou ser o CEO de uma empresa. Não vai ser assim. Por quê? Porque você sabe, para chegar lá, tem uma escala. E aí você precisa entender quais são essas escalas que você precisa percorrer para chegar nesse caminho até o CEO, certo? Então, vamos lá ao slide número 6, análise do mercado de trabalho. Nessa análise de mercado de trabalho, pessoal, vamos falar sobre pesquisa de cargos, né? Devemos identificar as áreas de atuação que se encaixem com os nossos objetivos, incluindo a descrição de cargo e responsabilidade de requisito, né? Então, não é só escolher um cargo, eu quero ser isso aqui, eu não sei nem o que isso faz, mas eu quero. Não, eu preciso entender o que essa atividade precisa entregar. O que o profissional dessa área precisa entregar? Sabendo disso, aí sim eu vou poder escolher o que eu vou querer fazer. Não adianta eu querer ser um administrador de uma empresa se eu não gosto de fazer análise de situações, análise de competências, se eu não gosto de analisar os dados que vão ser fornecidos a mim. Então, não adianta eu querer ser um administrador. Da mesma forma, não adianta eu querer ser um professor se eu não gosto de ensinar. Não adianta eu ser um motorista se eu não gosto de dirigir. Então, tudo isso tem que ser analisado antes de você escolher a sua carreira. Antes de você estar planejando ali o que você vai querer fazer.
Dito isso, nós podemos falar um pouquinho também sobre as tendências de mercado, que nós devemos estar por dentro das últimas tendências, das últimas demandas profissionais, devemos estar em constante busca pelo conhecimento em tecnologia e áreas, né, com maior crescimento. A gente sabe hoje que a questão da tecnologia vem com tudo aí, já está presente em várias áreas profissionais, que em quase tudo, como nós colocamos, eu vou precisar saber realmente utilizar alguns artifícios, algumas ferramentas tecnológicas. Então, a gente deve estar em constante busca, né, por conhecimento nesse quesito aí, nessa questão, tá bom? Continuando no próprio slide número 5, vem falando sobre análise de empresas, né? E o conselho é pesquise empresas que atuam nas áreas que te interessam, né? Pesquisar os seus valores, a cultura, né? E as oportunidades que tem ali dentro daquela empresa, dentro da sua carreira, né? Não adianta eu ficar pesquisando empresas que trabalhem, digamos que com flores. Se eu não sei, não entendo nada de flores, né? Para mim, você falar o nome de 10, 15, 20 flores, se você inventar o nome, para mim vai ser a mesma coisa, porque eu não entendo nada. Mas, se você for falar de uma empresa, digamos, sobre alimentação, então eu vou saber que sobre alimentação eu vou saber falar sobre o tipo de comida, sobre quanto tempo cozinhar. Então, é importante você conhecer a empresa, né? Você conhecer as empresas em que você está disposto ali a concorrer a um cargo, a concorrer a uma vaga, certo? No nosso slide número 6, vim falando sobre o desenvolvimento das habilidades e as competências. Então, nessa questão aí, nós já até conversamos um pouquinho, vem falando sobre os cursos online. Hoje são N cursos online. Tem vários muito bons, né? Vários muito bons e cursos gratuitos também, online gratuitos, que é conhecimento, né? Então, são acessíveis, são flexíveis, oferece ampla variedade e é conhecimento. Gente, conhecimento nunca é demais. Busque, se você tem tempo, busque. Treinamentos, né? Oferecem desenvolvimento e habilidades práticas e específicas para o mercado de trabalho. Se você puder treinar, treine. Conhece alguém que já trabalha na área que você pretende trabalhar? Cola com essa pessoa, pergunta como é que faz, pergunta o que você precisa para desenvolver essa atividade. Seja curioso por entender, né? O ponto número 3 aí do desenvolvimento das habilidades, a gente vai falar um pouquinho sobre o network, né? Que é participar de eventos, de grupo online, de plataforma profissional, para que a gente possa conhecer pessoas e para que a gente possa também aí aumentar as nossas oportunidades, né, de que outras pessoas conheçam o nosso currículo, nos conheçam, de como nós somos, porque eu sempre digo, quem não é visto não é lembrado. Então, se você quer ser lembrado, participe de grupos que têm os mesmos interesses que você. Com certeza, quando chegar uma oportunidade, as pessoas vão lembrar sim de você, vão lembrar sim do seu nome. Outra questão também bem importante é a questão das mentorias, né? Na mentoria, a gente deve buscar uma orientação de um profissional, né, dessa área que tem experiência para poder nos auxiliar, né? Nos dando conselho de como agir, de qual a melhor forma agir, da questão da apresentação pessoal, da questão da nossa personalidade, de fazer aí os testes de personalidade, o teste de compatibilidade profissional. Então, eu recomendo bastante de que, se você puder, né, tenha aí sim a ajuda de um profissional que vai te guiar e que vai te orientar da melhor forma na escolha e planejamento da sua carreira. Fechou? No slide número 7, vamos criar, né, aqui vamos falar um pouco sobre a criação de um plano de ação. Nesse plano de ação, nós devemos ter objetivo, nós devemos falar um pouquinho sobre as ações que devem ser tomadas, nós iremos ver também uma questão de prazo, em quanto tempo, e nós vamos ver quais são os recursos que nós podemos utilizar, certo? Acompanhe comigo aí no slide número 7, vem falando assim: objetivo. Qual é o objetivo? Eu dei alguns exemplos para vocês. Obter uma certificação em marketing digital, certo? É isso que eu quero. O que eu vou precisar fazer? Eu preciso me inscrever em um curso online, dedicar pelo menos 2 horas de estudo. Ótimo. E vai ser em quanto tempo? Aí eu me planejei aqui, será em 6 meses. Quais são os recursos que eu vou utilizar? Vai ser um curso online, né?
eu vou utilizar livros, vou precisar de materiais para estudo, né? Beleza. Então, o objetivo é o quê? Construir uma rede de contatos, por exemplo. Então, eu vou precisar participar de eventos desse setor, eu vou precisar me conectar com outros profissionais. Eu dei um exemplo aqui do LinkedIn, né? Qual é o prazo? 1 ano, né? Eu vou ter 1 ano aí para construir essa rede de contatos com essas pessoas. Quais são os recursos que eu posso utilizar? Eu posso utilizar eventos, plataformas online, posso usar as próprias questões do networking, certo? Aí outra questão, objetivo. Eu quero um estágio, né, em agência de marketing. Então, qual é o plano de ação? Como é que eu vou agir para poder conseguir isso? Então, eu vou enviar um currículo para a empresa, eu vou participar de entrevista. Qual é o prazo que eu estou estipulando para que eu consiga essas entrevistas? 3 meses. Quais são os recursos que eu vou utilizar para poder conseguir colocar o meu plano em ação? Eu devo ter o quê? Um currículo, uma carta de apresentação. Eu devo o quê? Me inscrever em plataformas de vagas como LinkedIn, como Gup, e olhando as vagas que vão surgindo. Então, pessoal, nós devemos ter um plano de ação. Não é a vida vai me levar, não. Então, você precisa saber o que você quer e você precisa agir. Nada acontece de uma hora para outra ou por acaso. Pode até acontecer, mas na maioria das vezes não vai dar certo. Então, faça um plano de ação, coloque em prática e vamos conversando no decorrer do curso. Se deu certo, me conta aqui, tá bom? E vamos aí agora para o slide número 8. Acompanha comigo. Implementação e monitoramento do plano. Lembra que mais à frente eu falei um pouquinho de que a gente deveria monitorar o nosso plano? Nós devemos ter um cronograma, né? Devemos organizar as tarefas, devemos ver os detalhes de cada etapa, o que vai ser feito, devemos ter em mãos a nossa lista de ação, definir o que eu quero, então tenho que ter uma lista de ação, né? Essa lista de ação deve ser detalhada com ações que nós precisamos realizar para nós atingirmos o nosso objetivo. Depois nós vamos monitorar o nosso progresso. E aí, deu certo? Tá faltando o quê? Precisa ajustar alguma coisa? O meu currículo talvez não ficou tão bom aqui, vamos ajustar um pouquinho? Talvez ali, aquele grupo que eu esteja participando não está me dando tanto retorno, eu preciso sair dele e entrar em outro. Então, nós devemos monitorar o progresso que nós estamos tendo. E depois a questão de feedback. Você tem um retorno, né, de tudo aquilo que você está fazendo. Buscar um feedback profissional, né, com profissionais experientes, com profissionais que você já conhece, que são do mesmo profissionais que você já conhece e que são do mesmo setor que você pretende trabalhar. Então, você deve ter um feedback dele, né, de como é trabalhar nessa função, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. E assim você vai poder também de acordo com a experiência dos outros, saber se é aquilo mesmo que você quer para você. Porque muitas vezes na teoria, as coisas nós costumamos achar que vai ser tudo muito bom, mas na prática às vezes não é. Então, quando você pega experiências vividas por outras pessoas, você consegue ter uma noção melhor de como vai ser, do que você pode fazer, do que você pode deixar de fazer, certo? Depois que você sabe quem você é, depois que você sabe quais são as suas habilidades, que você entende do que você gosta de fazer, de que você tem as metas traçadas para o que você quer fazer, que você já está qualificado para o que você quer fazer, nós vamos ver aí as formas de inserção no mercado de trabalho, certo? Acompanhe comigo no slide número 9, as plataformas de vagas, né? Tem várias. Vou dar exemplo, LinkedIn, Acatu, Indeed, né? E tem outras N's aí que vocês podem se cadastrar e buscar oportunidades, né? Tanto em vagas efetivas quanto em estágios. Vimos também sobre o network, é uma excelente forma de inserção no mercado, você estar participando de grupos, você estar em contato com pessoas, né, que são dessas áreas, você ter um currículo bem feito, você ter uma carta de apresentação, tudo isso, pessoal, sempre de forma bem feito, procure fazer com esmero. Por quê? Porque é o seu trabalho, é a sua atividade, é a sua carreira.
você se preparou para isso, então procure se apresentar, mesmo que de forma no currículo ou numa carta de apresentação, procure fazer da melhor forma possível, né? No quarto ponto, a gente coloca aqui o portfólio, né? Se você trabalha em áreas criativas, né, como design, marketing, você tem um portfólio. Exemplo, quem trabalha com fotos, ele tem aquele portfólio ali para poder demonstrar o que ele já fez. Quem trabalha com marketing, ele tem um portfólio de trabalhos anteriores. Então, tudo isso são formas de inserção no mercado de trabalho e que você aí, que é um excelente administrador de negócios, né, já vai abrindo seus olhos, já vai abrindo sua mente para pensar como é que eu vou me apresentar quando eu estiver aqui com o meu certificado em mãos, tá bom? Avançando um pouquinho, indo para os minutos finais da nossa aula, eu vou dar para vocês dicas de uma carreira bem-sucedida. Pessoal, vai novamente aqui a palavra, porque é o que está sendo muito colocado no mercado de trabalho, é a questão do network, né? É o saber me relacionar, eu construir relacionamentos com as pessoas, eu participar de eventos, eu estar de fato ativo nesse mundo profissional para que quando as oportunidades cheguem, as pessoas lembrem de mim, dizer, olha, Jamile está ali, é uma administradora e tem essa vaga aqui, eu acho que é bem do perfil dela, né? João tá ali, João gosta de trabalhar com marketing, isso aqui é bem do perfil dele. Então, a gente precisa realmente ter esse leque de contatos, né, com pessoas que trabalham nessas áreas, para que a gente possa também ter oportunidades, né? A questão do aprendizado contínuo, pessoal. Não estagne, não se dê por satisfeito, conhecimento nunca é demais. O ser humano ele foi feito para evoluir, então você está em constante evolução. Então, busque de fato conhecimento, busque de fato dentro da área que você escolheu, está em constante desenvolvimento mesmo. Se você é do curso de farmácia, se você é do curso de informática, se você é do curso de inglês, procure coisas que vão te possibilitar a desenvolver com êxito o que você se propôs a fazer. Outra questão é a comunicação eficaz, né? A gente precisa desenvolver essas habilidades de nos comunicarmos, de que o outro entenda o que eu quero passar e de que eu entenda o que as pessoas estão me passando. Eu ter clareza no que eu vou falar, muitas vezes eu utilizar do recurso da persuasão para poder ter uma comunicação mais eficaz para os meus objetivos, né? Então, realmente a gente precisa entender que para uma carreira bem-sucedida eu preciso estar bem preparado. Não existe profissional bem-sucedido se ele não estiver preparado. Eu não estou dizendo aqui preparo apenas de forma teórica, mas na vivência também, né? Como a gente pode ver, existem diferentes áreas dos saberes. E existe esse saber, sim, que ele vem da vivência. Então, eu preciso estar preparada para ser um profissional de sucesso. Então, essa foi a nossa aula de planejamento de carreira. Vou deixar para vocês, no final, uma atividadezinha. Eu peço que você responda a atividade. Qualquer dúvida, você pode estar me procurando. Vamos tirar dúvida que você tiver durante a execução dessa atividade. E eu espero muito te ver na nossa próxima aula do ciclo. Não falte, é importante para você, é importante para mim. E eu creio que você será um profissional bem qualificado. Se assim não fosse, você não estaria aqui assistindo essa aula. E me coloco à disposição para nós trabalharmos essa matéria que é muito importante, gente. Independente do curso que você esteja fazendo, planeje sua carreira, não deixe as coisas acontecerem de forma aleatória, tá bom? E vamos lá, tamo junto, sucesso para nós e te espero na próxima aula.